E se tudo o que você acredita sobre a morte estiver completamente errado, e se aquele túnel de luz tão reconfortante que milhões de pessoas relatam ao morrer não for o que parece ser? Raymond Moody passou 50 anos documentando milhares de experiências de quase morte. E o que ele descobriu sobre o túnel de luz vai abalar suas convicções mais profundas. Você já perdeu alguém querido? Você já acordou no meio da noite, pensando no que acontece quando morremos? Você já se perguntou se existe algo além? E em algum momento da sua vida, você ouviu falar daquele famoso túnel de luz, aquela passagem luminosa que supostamente nos recebe no momento da morte? A imagem é reconfortante. A promessa é de paz. Mas, e se essa promessa esconder algo que ninguém quer que você saiba? Em 1975, Raymond Moody publicou Vida Depois da Vida e cunhou o termo Experiência de Quase Morte, EQM. Ele documentou padrões consistentes em pacientes que voltaram da morte clínica. O túnel de luz estava presente em 85 a 92% dos casos. Parecia ser universal, parecia ser a prova definitiva de que existe um além amoroso nos esperando. Mas, 50 anos depois, as perguntas mudaram. Estudos recentes da Universidade de Michigan revelaram algo perturbador. Quando o cérebro entra em parada cardíaca, as áreas responsáveis pela experiência visual interna se tornam mais ativas do que nunca. Pesquisadores liderados por Jimo Borgigin descobriram um estado hiperalerta nos momentos finais da vida. O cérebro morrendo não está desligando. Ele está ligando regiões que normalmente permanecem dormentes. E isso levanta uma questão inquietante. O que exatamente estamos vendo naquele túnel? A ciência convencional oferece explicações fisiológicas. Quando o fluxo sanguíneo para os olhos diminui, a visão periférica escurece primeiro. Isso cria a impressão de um túnel. A falta de oxigênio no cérebro, chamada anoxia cerebral, pode produzir alucinações vívidas. Neurologistas sugerem que o cérebro libera uma cascata de neurotransmissores nos momentos finais, criando estados alterados de consciência. Tudo isso parece razoável. Tudo isso parece encerrar o assunto. Mas Bruce Greyson, professor emérito de psiquiatria da Universidade da Virgínia, passou 40 anos estudando experiências de quase morte. E ele discorda. Greyson aponta que as experiências são consistentes demais para serem meras alucinações. Pessoas ao redor do mundo, desde a Grécia Antiga até os hospitais modernos, relatam os mesmos elementos: o túnel, a luz, a revisão da vida, o encontro com falecidos. Se fosse apenas o cérebro morrendo, cada pessoa deveria ter experiências diferentes, baseadas em sua cultura e expectativas. Mas não é isso que acontece. Aqui é onde as coisas começam a ficar estranhas. Entre 3 e 7% das pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam elementos coercitivos ou enganosos. Elas descrevem sensações de manipulação, pressão para tomar decisões, entidades que pareciam amorosas, mas que escondiam algo. Raymond Moody documentou esses casos, mas raramente falou sobre eles publicamente. A minoria perturbadora, que voltou com mais perguntas do que respostas. O estudo AWARE-2, conduzido pelo Dr. Sam Parnia e publicado na revista Resuscitation, trouxe dados ainda mais intrigantes,
567 pacientes que sofreram parada cardíaca foram monitorados durante a ressuscitação. Párnia descobriu que a atividade cerebral pode continuar até 1 hora após o coração parar. E mais importante, alguns pacientes relataram percepções verificáveis de eventos que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortos. Eles viram e ouviram coisas que não deveriam ser possíveis se a consciência fosse apenas produto do cérebro. Mas calma, preciso pausar e te mostrar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre isso. Existem textos antigos que falam sobre o túnel de luz de uma maneira muito diferente. Textos que foram suprimidos, censurados e quase perdidos para a história. Os textos gnósticos, descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, descrevem uma cosmologia perturbadora. Eles falam de entidades chamadas arcontes, guardiões cósmicos, que interceptam almas após a morte. Eles falam de um demiurgo, um criador falso, que aprisiona centelhas divinas em corpos materiais. E eles falam de uma luz enganosa, que atrai almas de volta ao ciclo de reencarnação, o Apócrifo de João. Um dos textos gnósticos mais importantes descreve como os arcontes se apresentam como autoridades divinas. Eles usam medo, eles usam falsa luz, eles usam amnésia espiritual. Tudo para manter as almas presas em ciclos infinitos de encarnação. O objetivo do iniciado gnóstico era reconhecer essas ilusões, lembrar da fonte verdadeira e ascender para além das esferas arcônticas. Isso soa como ficção científica. Isso soa como teoria da conspiração. Mas aqui está o ponto que me fez repensar tudo. Robert Monroe, um dos pesquisadores mais respeitados em experiências fora do corpo, passou décadas estudando estados alterados de consciência. Ele fundou o Instituto Monroe, que até hoje conduz pesquisas sobre consciência. E Monroe chegou a conclusões perturbadoras. Ele descreveu o que chamou de luz, uma energia de baixa vibração, que seria colhida de seres sencientes. Ele sugeriu que entidades parasitárias, que ele também chamou de arcontes, veem a humanidade como gado. E ele acreditava que a única maneira de escapar era recusar a reencarnação. Agora você pode estar pensando que isso é loucura, que isso contradiz tudo o que religiões e espiritualidades ensinam. Mas considere isto. Raymond Moody, o pai das pesquisas sobre quase-morte, nunca descartou completamente essas possibilidades. Em entrevistas recentes, ele admitiu que, depois de 50 anos de pesquisa, ainda tem mais perguntas do que respostas. Ele disse que a única certeza que tem é que a consciência sobrevive à morte do corpo. Mas quanto ao destino dessa consciência, ele permanece genuinamente incerto. O estudo publicado na revista Psicologia da Consciência, em 2025, por Grayson e Pelivanova, reexaminou modelos neurocientíficos das experiências de quase-morte. A conclusão foi que os modelos atuais são insuficientes para explicar todos os fenômenos relatados. Existe algo acontecendo que a ciência ainda não consegue capturar, e isso abre espaço para perguntas que muitos prefeririam ignorar. Lembra quando mencionei que 85 a 92% das pessoas veem o túnel de luz? Isso significa que 8 a 15% não veem. O que acontece com essas pessoas? Para onde elas vão? Os pesquisadores raramente falam sobre isso. Os livros populares sobre quase-morte
quase nunca mencionam isso. É uma lacuna curiosa. Em 50 anos de pesquisa, aqui está o que me perturba mais. E se tudo o que você sempre acreditou sobre a morte estivesse fundamentalmente incorreto? E se aquele túnel de luz, tão reconfortante, que milhões de pessoas relatam ter visto ao morrer, não fosse, na verdade, o que parece ser? Raymond Moody dedicou 50 anos documentando milhares de experiências de quase morte. E o que ele descobriu sobre o túnel de luz vai abalar suas convicções mais profundas. Este vídeo te convida a questionar tudo o que você pensa que sabe sobre o fim da vida, com uma abordagem que equilibra ceticismo e abertura, numa jornada rumo ao desconhecido. Você já perdeu alguém querido e se pegou pensando no que acontece depois? Você já acordou no meio da noite, com o coração apertado, se perguntando se existe algo além? E em algum momento da sua vida, com certeza, você já ouviu falar daquele famoso túnel de luz, aquela passagem luminosa que supostamente nos acolhe no momento da morte. A imagem é reconfortante, a promessa de paz, mas e se essa promessa esconder algo que ninguém quer que você saiba? Prepare-se para mergulhar numa investigação profunda e reveladora, que vai te fazer repensar tudo o que você acredita. Em tradições budistas tibetanas, o Bardo Todol, conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos, descreve em detalhes o que acontece após a morte. Ele fala de luzes enganosas, de caminhos que parecem convidativos, mas levam de volta ao ciclo de reencarnação, de testes que a alma enfrenta. Os monges tibetanos passam a vida inteira se preparando para reconhecer essas armadilhas. Por que uma tradição espiritual milenar gastaria tanto tempo alertando sobre algo que supostamente é tão benigno? O Pistis Sophia, outro texto gnóstico importante, fala especificamente sobre falsos guias espirituais, entidades que se apresentam como anjos ou entes queridos falecidos para conduzir almas de volta à matrix de reencarnação. A alma que reconhece o engano pode escolher não seguir a luz, pode buscar o que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude verdadeira, além das ilusões materiais. Você pode estar se perguntando, por que a medicina convencional nunca fala sobre isso? A resposta é simples. Não há como testar cientificamente o que acontece após a morte permanente. Tudo o que temos são relatos de pessoas que voltaram. E esses relatos são filtrados por expectativas culturais, linguagem limitada e memórias fragmentadas. Sam Parnia admite que sua pesquisa não pode provar ou negar a realidade das experiências. Apenas documenta que elas acontecem. Bruce Greyson, em uma entrevista de 2024, disse algo que me marcou profundamente. Quando perguntado se a consciência persiste após a morte, ele respondeu que acredita que sim, mas que não tem evidência conclusiva. Apenas que essa explicação é a mais consistente com os dados. E quando perguntado sobre o destino das consciências após a morte, ele simplesmente disse que não sabe. 50 anos de pesquisa. E o maior especialista do mundo ainda não sabe. Isso explica por que aquela sensação de que algo não está certo persiste em tantas pessoas. Você sente que há mais na história. Você sente que as respostas fáceis não satisfazem. E você está certo. Voltando ao que Moody documentou ao longo de 50 anos. Ele entrevistou milhares de pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQM. E entre esses milhares, alguns casos se destacam por serem profundamente diferentes do padrão reconfortante.
casos onde pessoas voltaram traumatizadas, onde descreveram sensações de aprisionamento, onde relataram ter sido enganadas por entidades que inicialmente pareciam amorosas. Um caso publicado no Journal of Near-Death Studies descreveu um homem que, durante sua experiência de quase-morte, EQM, viu o túnel de luz, mas ao se aproximar, sentiu uma pressão inexplicável para continuar, como se algo o estivesse puxando. Ele resistiu, e ao resistir, percebeu que a luz não era uniforme. Havia algo por trás dela, algo que ele não conseguia identificar, mas que lhe causou um medo profundo. Quando ele voltou à consciência no hospital, sentiu que havia escapado de algo, não que havia sido salvo por algo. Esse tipo de relato é raro, talvez 3 a 7% do total. Mas quando você considera que cerca de 3% da população americana relata ter tido uma experiência de quase morte, EQM, segundo uma pesquisa Gallup, isso representa milhões de pessoas, milhões de experiências. E dentro dessas milhões, dezenas de milhares de casos perturbadores, que quase nunca são discutidos. A pergunta que Raymond Moody passou a fazer nos últimos anos de sua carreira não é mais se existe vida depois da vida. Ele considera isso praticamente confirmado pelos dados. A pergunta agora é: qual é a natureza dessa vida? Para onde exatamente estamos indo? E quem, ou o que, está nos recebendo? Aqui está algo que vai conectar tudo que discutimos até agora. Em 2023, pesquisadores publicaram uma análise multidisciplinar sobre a hipótese da armadilha da alma. O estudo examinou mais de 4.500 experiências de quase-morte, EQM, documentadas. Identificou padrões fenomenológicos consistentes e concluiu que, enquanto a interpretação mainstream enfatiza a transformação espiritual positiva, existe um subconjunto minoritário que relata elementos coercitivos ou enganosos. Os pesquisadores foram cuidadosos em afirmar que a teoria da armadilha da alma carece de validação empírica. Isso é importante. Não estou dizendo que a teoria está provada. Estou dizendo que ela levanta questões importantes sobre agência, consentimento e a natureza da consciência pós-morte, que merecem investigação contínua. Essas são palavras dos próprios pesquisadores, não minhas. O que me impressiona é como tradições antigas de diferentes partes do mundo chegaram a conclusões similares. Os gnósticos no Mediterrâneo, os budistas tibetanos na Ásia, tradições xamânicas nas Américas. Todas falam de testes após a morte, de caminhos enganosos, de escolhas que a alma deve fazer. Por que culturas que nunca tiveram contato chegaram a narrativas tão parecidas? A hipótese neurocientífica diria que são padrões cerebrais universais, criando experiências similares. Mas isso não explica a consistência dos detalhes. Não explica por que tantas tradições falam especificamente de luz enganosa, de entidades que fingem ser algo que não são, de armadilhas para a consciência. Sam Parnia, em sua pesquisa mais recente, sugeriu algo revolucionário. Ele propôs que uma mente mediada pelo cérebro, mas não produzida pelo cérebro, é uma forma possível de explicar experiências de quase-morte, EQM. Em outras palavras, o cérebro pode ser um receptor de consciência, não a fonte dela. Se isso for verdade, então a consciência que sobrevive à morte do corpo pode encontrar todo tipo de situação do outro lado, situações para as quais não estamos preparados. Lembra do estudo AWARE 2?
Os pesquisadores descobriram que o cérebro moribundo remove sistemas inibitórios naturais. É como se os freios fossem soltos. Isso pode abrir acesso a novas dimensões de realidade. Mas quem disse que essas dimensões são necessariamente benignas? Quem disse que tudo o que encontramos lá tem nossas melhores intenções em mente? Raymond Moody tem 80 anos agora. Ele teve sua própria experiência de quase morte, EQM, em 1991. Após uma tentativa de suicídio, ele voltou transformado. Mas quando fala sobre o que viu, ele é curiosamente vago. Ele fala sobre paz, sobre uma presença amorosa, mas também menciona que teve percepções que não consegue traduzir em palavras. Coisas que desafiam a linguagem humana e talvez desafiem nossas categorias de bom e mal, seguro e perigoso. Em 2025, a conferência anual da Yandes será intitulada Life After Life, Celebrating the Golden Anniversary of Near-Death Studies. 50 anos desde que Moody publicou seu livro revolucionário. 50 anos de pesquisa. E a pergunta fundamental continua, sem resposta definitiva. O que realmente acontece quando morremos? Aqui está o que você precisa entender. Eu não estou dizendo que o túnel de luz é definitivamente uma armadilha. Não tenho essa resposta. Ninguém tem. O que estou dizendo é que a certeza que nos foi vendida sobre a natureza da morte pode ser prematura. As experiências de quase morte nos mostram que algo existe além, mas não nos garantem que esse algo é automaticamente bom para nós. 99% dos vídeos sobre experiências de quase morte vão te contar a versão reconfortante. Vão te dizer que não há nada a temer, que a luz é puro amor, que seus entes queridos estarão lá te esperando. E talvez estejam certos. Talvez a maioria das experiências seja exatamente isso. Mas, e os 3 a 7% que relatam algo diferente? O que fazemos com eles? Bruce Greyson distingue claramente experiências de quase morte de alucinações. Ele aponta que alucinados têm experiências únicas e pessoais. Experiências de quase morte são notavelmente consistentes entre culturas e épocas. Isso sugere que estamos acessando algo real, algo objetivo, algo que existe independentemente de nossos cérebros. E se isso é real, então precisamos entender todas as suas dimensões, não apenas as que nos fazem sentir bem. Você sabe aquele medo que você sente quando pensa na morte? Aquela incerteza que te acorda às 3 da manhã? Aquela sensação de que há algo que você deveria saber, mas não sabe? Talvez esse medo não seja irracional. Talvez seja um instinto de sobrevivência, não do corpo, da alma. Os gnósticos antigos tinham um conceito que pode ser relevante aqui. Eles chamavam de gnosis, conhecimento direto, não fé, não crença, conhecimento experiencial da verdadeira natureza da realidade. E eles acreditavam que esse conhecimento era a chave para escapar do ciclo de aprisionamento. Não através de rituais, não através de intermediários, mas através do despertar individual. Se existe algo verdadeiro nessa perspectiva, então a preparação para a morte não é sobre aceitar passivamente o que vier. É sobre questionar, é sobre discernir e sobre manter a consciência desperta, mesmo nos momentos mais avassaladores. Você acabou de descobrir o que poucos pesquisadores falam abertamente. Você acabou de ouvir o outro lado da história das experiências de quase morte. Esse conhecimento foi ignorado por décadas pela narrativa dominante. Quando você clica no Super Thanks,
E eis você se torna parte do grupo que busca verdade, em vez de conforto fácil. Não é pagamento, é posicionamento. Você escolheu investigação sobre ignorância. Agora, deixa eu te dizer o que tudo isso significa na prática. Como você pode usar esse conhecimento? O que muda sabendo disso? Primeiro, entenda que questionar não é o mesmo que ter medo. Os monges tibetanos passam a vida se preparando para o momento da morte. Não porque têm medo, mas porque querem estar conscientes. Querem fazer escolhas informadas. Querem navegar o pós-morte com discernimento, em vez de simplesmente seguir o primeiro caminho que aparecer. Segundo, considere que a morte pode não ser um evento passivo, se a consciência sobrevive. E isso é o que a pesquisa sugere fortemente. Então você continua sendo um agente após a morte. Você continua tendo escolhas. Você continua sendo responsável pelo seu caminho. A ideia de que basta morrer e tudo se resolve automaticamente pode ser uma ilusão perigosa. Terceiro, desenvolva discernimento agora. Se existem entidades ou forças que podem nos enganar após a morte, como nos preparamos para reconhecê-las? Os gnósticos diriam, através do autoconhecimento, através de entender quem você realmente é, além do corpo, além da personalidade, além das memórias. Se você sabe quem você é, ninguém pode te enganar sobre sua identidade. Quarto, não aceite autoridade automática. Isso vale para a vida e aparentemente vale para a morte também. Se uma entidade aparece e diz que é Deus, ou um anjo, ou seu avô falecido, questione. Entidades genuinamente benevolentes não deveriam se ofender com perguntas, não deveriam pressionar, não deveriam usar medo ou urgência para manipular suas decisões. Quinto, considere que o túnel de luz pode ser real e, ao mesmo tempo, não ser o que parece. Não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser um fenômeno genuíno, que é interpretado de diferentes formas por diferentes consciências. Ou pode haver múltiplos túneis, múltiplos destinos, múltiplas possibilidades, dependendo do estado da alma que está fazendo a transição. Raymond Moody disse em uma de suas últimas entrevistas que a morte é menos um fim do que uma transição, um limiar entre uma forma de consciência e outra, se ele está certo. Então, o momento da morte é um dos mais importantes da existência. Não porque é o fim, mas porque é uma passagem. E passagens podem levar a muitos lugares. O que os pesquisadores concordam é que a consciência parece continuar. O que eles não concordam é sobre a natureza do que vem depois. E talvez não concordem, porque o que vem depois seja mais complexo, mais variado e mais dependente de escolhas individuais do que qualquer narrativa simplificada poderia capturar. Você entrou neste vídeo, provavelmente esperando uma resposta definitiva. O túnel de luz é seguro ou não? Lamento dizer que não tenho essa resposta. O que tenho? São 50 anos de pesquisa que sugere que a questão é mais complexa do que sim ou não. O que tenho? São tradições antigas que alertam sobre discernimento. O que tenho? São casos documentados de experiências perturbadoras, que são sistematicamente ignorados. A verdade é que ninguém que está vivo sabe com certeza o que acontece quando morremos permanentemente. Tudo que temos são vislumbres, relatos de quem voltou. E esses relatos nos dizem algo importante. Existe algo além. A consciência continua.
mas a natureza desse algo permanece um mistério. Se você esperava que eu te dissesse para não ter medo, sinto muito. Acho que um certo nível de cautela é apropriado. Não medo paralisante, mas a mesma cautela que você teria ao entrar em um território desconhecido. Você não entraria em uma floresta escura, seguindo a primeira luz que visse, sem questionar de onde ela vem. Por que seria diferente com a morte? O que posso te dizer é isso. Se o túnel de luz é genuinamente benevolente, questionar não vai mudar nada, se não é. Questionar pode ser a coisa mais importante que você jamais fez. Em qualquer cenário, manter a consciência desperta e fazer escolhas informadas não pode estar errado. Os gnósticos buscavam gnoses, conhecimento que liberta. Talvez a maior gnosis seja simplesmente estar acordado, presente, questionando, não aceitando narrativas prontas sobre algo tão fundamental quanto o destino da sua alma. Raymond Moody abriu uma porta em 1975. Ele mostrou que a morte não é o fim, mas 50 anos depois, ainda estamos tentando entender o que está do outro lado dessa porta. E talvez a resposta mais honesta seja que ainda não sabemos. Mas continuar perguntando é o único caminho possível para descobrir. Há algo mais que preciso compartilhar antes de encerrar. Algo que conecta todas essas peças, de uma forma que talvez você não tenha percebido. Em 2023, o Dr. Sam Parnia fez uma declaração que passou despercebida pela maioria. Ele disse que os pacientes que tiveram experiências de quase morte não mostraram as ondas cerebrais relatadas nos estudos. E aqueles que mostraram as ondas cerebrais não relataram experiências de quase morte. Leia isso de novo. Os dados não se alinham da forma que esperávamos. A ciência ainda não conseguiu estabelecer uma correlação direta entre atividade cerebral e experiências de quase morte, EQM. Isso significa que ainda não sabemos se o cérebro causa as experiências, ou se apenas as registra, ou se algo completamente diferente está acontecendo. 50 anos de pesquisa. E ainda estamos nas perguntas fundamentais. Os críticos da teoria da armadilha da alma apontam corretamente que ela carece de evidências empíricas. Mas os defensores respondem que evidências empíricas sobre o pós-morte são, por definição, impossíveis de obter. Estamos lidando com um território que desafia nossos métodos científicos tradicionais. Isso não significa que devemos abandonar o ceticismo. Significa que devemos expandi-lo para incluir ceticismo sobre narrativas reconfortantes também. Há um padrão interessante que os pesquisadores notaram. Pessoas que têm experiências de quase morte geralmente passam por transformações profundas. Perdem o medo da morte, desenvolvem mais compaixão, valorizam menos coisas materiais. Essas transformações são consistentes, independentemente do conteúdo específico da experiência. Mesmo aqueles que tiveram experiências perturbadoras, frequentemente relatam mudanças positivas depois. Isso sugere que o valor das experiências de quase morte pode não estar no que mostram sobre o pós-morte, mas no que fazem com os vivos. Elas acordam as pessoas, tiram da complacência, forçam uma confrontação com a mortalidade que transforma prioridades. Talvez seja isso que devemos tirar dessa discussão. Não uma resposta sobre se o túnel de luz é seguro ou perigoso, mas um despertar, uma lembrança de que a morte é real e que como vivemos agora pode ter implicações que não compreendemos completamente. Os antigos egípcios tinham um conceito interessante.
Então, eles acreditavam que, após a morte, o coração seria pesado contra uma pena. Se fosse mais leve, a alma seguiria adiante. Se fosse mais pesado, seria devorada. O julgamento não era sobre ações externas apenas. Era sobre o estado do coração, a qualidade da consciência. Os gnósticos falavam de uma centelha divina aprisionada na matéria. O objetivo era libertá-la através do conhecimento, não conhecimento intelectual, conhecimento experiencial direto da própria natureza. Os budistas tibetanos falam do bardo, o estado intermediário entre morte e renascimento, um período onde a consciência navega realidades fluidas e enfrenta suas próprias projeções. O treinamento budista é especificamente para manter clareza nesse estado. Todas essas tradições concordam em um ponto. A preparação para a morte começa na vida. O estado em que você entra na morte determina como você navega o que vem depois. Não é algo que você pode improvisar no último momento. Raymond Moody disse que sua experiência de quase morte em 1991 mudou tudo para ele. Antes ele era um pesquisador, estudando o fenômeno de fora. Depois, ele se tornou alguém que sabia por experiência própria. E o que ele sabe parece ser, ao mesmo tempo, mais reconfortante e mais complexo do que qualquer narrativa simples poderia capturar. Quando ele fala sobre o túnel de luz agora, há uma nuance que não existia antes. Ele descreve a luz como tendo qualidades que transcendem categorias humanas de bom e mal, como algo que simplesmente é, e que nossa interpretação dessa luz pode dizer mais sobre nós do que sobre ela. Se isso é verdade, então talvez a pergunta não seja se o túnel é uma armadilha. Talvez a pergunta seja: quem você é quando entra nele? Qual é o estado da sua consciência? Quão desperto você está? Quanta clareza você tem sobre sua própria natureza? Os pesquisadores do estudo AWARE-2 notaram que alguns pacientes relataram uma avaliação significativa de suas vidas durante a experiência. Eles viram suas ações, intenções e pensamentos em relação aos outros, não como julgamento externo, mas como percepção direta das consequências de quem eles foram. Isso ecoa o conceito de revisão da vida que Moody documentou desde o início. A maioria das pessoas que têm experiências de quase morte relata ver sua vida inteira passar em momentos, mas não como espectadores. Eles sentem o impacto de suas ações na perspectiva dos outros. Se causaram dor, sentem essa dor. Se trouxeram alegria, sentem essa alegria. Se isso é real, então a vida que vivemos agora é, literalmente, a preparação para o momento da morte. Cada escolha que fazemos, cada forma como tratamos os outros, está sendo registrada, não por um Deus externo julgador, mas pela própria consciência, que terá que confrontar tudo no final. Voltando ao túnel de luz, se ele é um fenômeno real, e se nossa experiência dele depende de quem somos, então a melhor preparação não é tentar descobrir se ele é seguro ou perigoso. A melhor preparação é nos tornarmos o tipo de consciência que pode navegar qualquer situação com clareza e discernimento. Os gnósticos chamavam isso de despertar. Os budistas chamam de iluminação. Raymond Moody talvez chamasse simplesmente de estar preparado. Nomes diferentes para a mesma coisa. Uma consciência que conhece a si mesma. E por isso não pode ser enganada sobre sua natureza. Essa pode ser a maior lição de 50 anos de pesquisa sobre experiências de quase morte. Não uma resposta sobre o que nos espera, mas um chamado para acordar agora.
para viver de forma que, quando o momento chegar, estaremos prontos, não com medo, não com falsa confiança, mas com a clareza de quem sabe quem é e para onde quer ir. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você seguiria a luz sem questionar, ou pararia para discernir? Você acredita que o túnel é seguro, ou algo nele te causa desconfiança? Escreva nos comentários. Esse é exatamente o tipo de conversa que precisamos ter. O tipo de conversa que a maioria dos canais sobre espiritualidade evita, porque é desconfortável. Mas desconforto é onde a verdade costuma estar escondida. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se te fez pensar em coisas que você nunca tinha considerado, então ele cumpriu seu propósito. A informação agora está com você. O que você faz com ela é sua escolha. Como sempre foi, como sempre será. Mesmo depois que seu coração parar de bater,